Vamos discutir um pouco mais a situação agora no Oriente Médio com mais um especialista, além de você, claro, que está aqui com a gente já falando sobre esse assunto, mas com um entrevistado também que nos atendeu nessa manhã de sábado. O economista e doutor em Relações Internacionais Igor Lucena está aqui com a gente para conversar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Igor, bem-vindo, um bom dia para o senhor. Muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente está acompanhando aqui, assim como o mundo inteiro, né, o que pode sair de resolução ou de apelo, né, aos países que estão diretamente envolvidos nesse conflito no Oriente Médio, na faixa de Gaza. Diante das possibilidades que existem hoje, do fracasso da cúpula de segurança da ONU nessa semana, por causa da força que os Estados Unidos têm, não só na cúpula, mas também em definições nesse confronto, né, por ter muita influência nos países do Oriente Médio também, o que a gente pode esperar dessa cúpula e para as próximas horas no confronto? Bom, inicialmente é importante dizer que, do ponto de vista militar e do ponto de vista da estratégia de Israel, sendo uma estratégia apoiada pela União Europeia e pelos Estados Unidos, mas que de fato vem sofrendo pressões em vários flancos, o que eu imagino nós tivemos hoje a entrada dos caminhões de ajuda humanitária, que até então foram pequenos, mas foi uma maneira de desescalar a tensão e mostrar que há essa possibilidade de ajuda contínua, o que, apesar disso, é questionável, porque provavelmente parte desses mantimentos serão administrados pelo Hamas e irão ser distribuídos parte deles para os terroristas e não para a população. Entretanto, do ponto de vista da divisão internacional, isso tira um pouco da pressão sobre Israel. O segundo ponto, e que vai ser negociado nas próximas horas, é como abrir a fronteira de Rafah para a saída dos cidadãos com dupla nacionalidade e de outros países. Então, a gente está falando de americanos, alemães, brasileiros, e que é uma necessidade e quase que uma exigência importante da comunidade internacional para a saída dessas pessoas. Dito isso, eu acho que quando esses dois fatores forem se tornados realidade, a gente vai começar a assistir à incursão militar terrestre, e que isso vai durar alguns meses, né? Isso não vai ser algo simples, vai ser um conflito de guerrilha, um conflito extremamente complexo, e que aí a gente vai assistir passo a passo também uma guerra de comunicação e uma guerra de como se vai existir os dois lados. E aí eu volto para o ponto de vista diplomático e tentar explicar um pouco a visão dos Estados Unidos, que envolveu dentro do veto a questão do não reconhecimento claro do grupo terrorista Hamas, e que isso tem uma visão de longo prazo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não querem mais que organizações terroristas sejam tratadas e negociadas na mesma mesa e nas mesmas alturas e condições de Estados soberanos. E isso tem uma razão lógica. A partir do momento que a gente coloca na mesma mesa um grupo, de um lado, que é um Estado soberano, que tem regras, que você pode ter uma espécie de accountability sobre as suas ações, ele pode ser sancionado, seus líderes, de fato, têm a capacidade de sofrerem problemas. E do outro lado, você tem um grupo terrorista que não tem essa capacidade e que não trabalha com nenhum tipo de regra, fica muito difícil fazer uma negociação. Não estou aqui defendendo a posição dos Estados Unidos, mas uma visão clara da política externa deles e que isso vai ser empregado também nas próximas decisões do Conselho de Segurança da ONU. Então, esse é um ponto principal. Agora, o que a gente vai assistir hoje também é um ponto interessante na reunião dos países árabes, acredito, uma clara divisão. Existem aqueles países que, de fato, entendem o conflito humanitário, entendem a situação da Palestina, porém não compactuam com o Hamas e têm uma visão clara de que, para a sua própria segurança, precisam normalizar relações com Israel e precisam normalizar muitos aspectos econômicos. Por outro lado, existem nações como, por exemplo, o Catar, que tem interesses geopolíticos na região e até hoje tem membros do Hamas, os líderes dentro dos seus territórios. Então, há uma divisão clara no mundo árabe que vai influenciar os cursos
dentro desse conflito e o nível de pressão que vai ser exercido por Israel. Ô Igor, bom dia. É claro que há muita hipocrisia, né, nas relações internacionais. Os Estados Unidos, quando financiaram grupos contra o Bashar Assad, chamavam de guerreiros da liberdade, né? O que obviamente era um eufemismo retórico, porque esses grupos queriam derrubar o governo do Assad. E, aliás, foi uma atrapalhada tremenda dos Estados Unidos, né? Porque quase eles entregam parte da Síria para o Estado Islâmico e uma parte do Iraque também. Além, claro, de terrorismo cometido diretamente por estados, né? Como os Estados Unidos fizeram na Sérvia, por exemplo, bombardeando Belgrado, como fizeram no Afeganistão. Mas o que eu acho interessante, gostaria muito de saber qual é a sua visão a respeito. Nós tivemos no Conselho de Segurança da ONU a resolução apresentada pelo Brasil. E mesmo o Reino Unido não votou contra, não vetou, absteve-se. A França votou a favor. A Rússia optou pela abstenção porque lá não havia a expressão cessar-fogo. E a China aprovou, os países com assento permanente. E todos os outros aprovaram, claro, a exceção, como todo mundo sabe, os Estados Unidos, que vetaram a proposta de resolução apresentada pelo Brasil. Como é que você encarou essa decisão da diplomacia americana? Olha, é interessante porque essa visão da diplomacia americana, ela transcende o conflito exato do que nós estamos assistindo. Primeiro, os Estados Unidos não abrem mão da definição aberta do Hamas como um grupo terrorista e que isso tem que ser colocado abertamente. A visão deles é que se isso não for colocado em pratos abertos, sem nenhum tipo de outros termos, eles vão continuar exercendo o veto. É a visão de que grupos terroristas não podem ter vez dentro das Nações Unidas. Me desculpa, Igor, só um adendo, mas o texto brasileiro chama a ação do Hamas de terrorismo atroz, correto? A versão Sim. mais recente, sim. Sim, deixe-me terminar a visão. Esse é um primeiro ponto que os americanos estão sendo extremamente radicais dentro desse ponto. Agora, é a visão de que eles não negociam com terroristas. Esses são dois pontos principais que inicialmente os americanos tentam impor na sua visão de Nações Unidas. Agora, há uma outra visão, que é uma visão mais complexa e que envolve essa própria decisão, que é o Conselho de Segurança vem sendo falho contra interesses americanos já há algum tempo. Depois de todas as incursões militares no Oriente Médio, os Estados Unidos vêm sofrendo problemas no leste europeu, principalmente na Ucrânia, agora com o próprio poder de veto. E, ao mesmo tempo, países como Alemanha e Japão pressionam para estar presentes dentro do Conselho de Segurança. Dito isso, existe um interesse dos Estados Unidos de longo prazo de que outros membros possam entrar no Conselho de Segurança para diluir o poder da China e da Rússia. Diluir o poder da China e da Rússia significa, em um momento que eles já começam a pressentir, a retirada do poder de veto. Isso porque a China terá um momento no futuro próximo de invasão a Taiwan e o contínuo uso da Rússia do ponto de vista do veto no leste da Ucrânia, na Ucrânia e no leste europeu, está dificultando as ações dos Estados Unidos. Ou seja, esse é um primeiro momento de enfraquecimento do Conselho pela própria visão dos Estados Unidos e um conflito geoeconômico muito maior. Então não se trata apenas de uma visão específica sobre Israel, mas se trata de uma mudança que os Estados Unidos quer fazer no próprio Conselho de Segurança. E isso vai ser muito mais complexo quando, logo após isso, eles começam uma política interna para aumentar a arrecadação de fundos para o conflito, não só em Israel, mas também para a Ucrânia. Então a gente está assistindo política interna e política externa sendo exercida ao mesmo tempo e de longo prazo.
Pois é, e com uma possibilidade de que a gente veja uma transformação completa nesse cenário de diplomacia internacional depois desse conflito no Oriente Médio, que sabe-se lá quanto tempo vai levar. Agora, eu queria perguntar para o Igor Lucena, que é especialista em relações internacionais, que está aqui com a gente, e você também, Zaidan, para a gente ponderar a respeito de uma coisa, né? Todos estamos numa tensão muito grande em relação à faixa de Gaza, diante da possibilidade de uma incursão por terra do exército de Israel, né? Havia uma expectativa de que isso pudesse acontecer no domingo passado, não ocorreu. Nessa semana, na sexta-feira, o ministro de Defesa de Israel disse que em breve o exército do país veria a faixa de Gaza por dentro, o que dava a entender que a gente poderia sim ter um ataque por terra, o que é considerado como algo definitivo para esse conflito, como algo que pode aumentar em muito o número de mortes, infelizmente, na faixa de Gaza. Esse é um ponto. Agora, por outro lado, enquanto essa incursão por terra não acontece, os bombardeios são mantidos. E os bombardeios têm trazido números absurdos de mortos também, né? A possibilidade de você atingir muitos civis, inclusive, com esses bombardeios é muito grande e tem se concretizado. E aí eu queria entender de vocês o porquê desse ser, para a gente explicar para o nosso ouvinte o porquê dessa incursão por terra, se de fato acontecer, ser um ponto de virada nesse conflito e qual que é o potencial, de fato, de estrago que isso pode trazer em termos de perdas de vidas. Bom, do ponto de vista prático, qual é a missão de Israel nesse momento? Destruir toda a infraestrutura e, de fato, eliminar os terroristas. Aproximadamente 30 mil que em tese estariam dentro da faixa de Gaza. E isso não será feito apenas com ataques de mísseis. Muitas dessas infraestruturas estão em túneis, essas pessoas estão imiscuídas dentro da sociedade. E que nós vamos assistir um conflito que tem duas vertentes. A primeira é o fato de que o exército de Israel terá uma capacidade militar, tecnologia muito superior aos combatentes do Hamas, o que é um ponto positivo para Israel. Por outro lado, e aí é o ponto negativo, o Hamas tem o conhecimento do território, tem o conhecimento da guerrilha e não refutará em usar seres humanos como escudos, não refutará em usar homens-bombas. A gente está assistindo até mesmo agora o uso de drogas entorpecentes para os próprios combatentes, lembrando que esses combatentes têm uma média entre 25 a 27 anos, ou seja, são pessoas muito jovens. Então, na prática, o que nós vamos assistir vai ser um combate de guerrilha intensivo e que a população, infelizmente, da faixa de Gaza vai ser a grande vítima desse conflito todo. Porém, eu preciso ressaltar que a história se repete quando a gente relembra o ataque e o cerco que Israel teve ainda na década de 70 pelo Egito, e em um momento muito similar, Israel poderia ter acabado com o conflito quando estava com a vantagem, mas optou pela pressão até o reconhecimento do Estado de Israel por parte do Egito. E o que aparenta agora é que Israel não poderá parar até que, de fato, a infraestrutura bélica seja destruída. Caso contrário, nós teremos, em poucos meses, ataques novamente ao Estado de Israel, financiados pelo Irã e com a infraestrutura que é utilizada na faixa de Gaza. Nós vimos vídeos divulgados, inclusive, pelo próprio Hamas, que eles transformam instalações de água, canos, em lançadores de foguetes, o que é um absurdo e que, de fato, é esse tipo de situação que Israel não permite mais. Então, o que vai acontecer agora vai ser uma situação, talvez, um momento mais sangrento, mas que, do ponto de vista da existência de Israel e da capacidade de Israel de manter a segurança do seu cidadão, vai ser necessário. O grande problema humanitário e social é que, do outro lado, vítimas serão inevitáveis e muitas dessas vítimas vão ser utilizadas pelo Hamas. E você, Zaidan? Vale notar, né, Ana e Igor, que o Exército de Israel, as Forças Armadas de Israel, estão entre as mais eficientes do mundo. São eficientíssimas, muito bem treinadas, equipadas
Israel tem centros formidáveis de tecnologia que também servem às Forças Armadas. Só que aí é o cenário clássico, um exército regular enfrentando uma guerrilha de ações assimétricas, né? Há um cenário que os soldados de Israel e os comandantes receiam, que é a luta dentro dos túneis. Porque muitas vezes, inclusive, os sinais eletrônicos desaparecem, você perde contato com o mundo acima do solo, e você não sabe o que vai encontrar. Você não sabe se ao dobrar uma esquina dentro do túnel, você vai se deparar com minas, ou você vai se deparar com uma parede, ou você vai se deparar com atiradores. E isso provoca baixas, né? Obviamente indesejáveis para Israel. E os Estados Unidos enfrentaram essa situação no Vietnã. Só que eram túneis muito menores que o do Hamas, mas enfrentaram essa situação no Vietnã e eram momentos muito difíceis, né? Claro que isso se somou ao cenário geral da guerra que levou à derrota dos Estados Unidos, à sua retirada. Israel jamais será derrotado militarmente pelo Hamas. Isso é uma impossibilidade. O Hamas não tem capacidade para isso. Aliás, nenhum exército da região tem capacidade para isso, para derrotar as forças de Israel. Só que, como disse o Igor, você tem esse efeito, que não pode mais ser chamado de efeito colateral, é muito mais que isso, que é a perda de civis. Muita gente vai morrer que não tem nada a ver com a história. O Hamas tem, se você considerar números de Israel e dos Estados Unidos, se você considerar a projeção mais alta, são 75 mil integrantes, 25 na parte civil, assistencial, política, administrativa, e 50 mil nas brigadas Al-Qassam e naquele braço, naquele grupo de elite que há nas brigadas Al-Qassam. 75 mil numa população de 2.375.000, ou seja, restam 2.300.000 que não pertencem ao Hamas e que terão a participação majoritária nas baixas, né? A maior parte dos mortos será gente que não é ligada ao Hamas. Isso é inevitável. E há uma outra questão, Igor, e eu queria saber a sua opinião. Repito, o Hamas não pode militarmente derrotar Israel, não tem condição para isso. A ocupação, porque uma coisa é entrar, outra coisa é ocupar, é ficar. Recentemente o ministro da Defesa falou que Israel não vai ficar para sempre em Gaza, mas qualquer coisa é menos do que para sempre. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, tudo é menos do que para sempre. Você acredita, e hoje, inclusive, o Mahmoud Abbas voltou a reiterar que a autoridade palestina não admite a possibilidade de uma remoção dos árabes da faixa de Gaza. Como é que você vê esse cenário? Digamos que há o sucesso militar no avanço por terra, e depois? Como será o depois na faixa de Gaza? Essa é uma situação extremamente complexa, porque o cenário vai se alterar ao longo da guerra, então é uma previsibilidade difícil. Agora, isso já vem sendo um consenso entre os Estados Unidos e Israel, de que não há possibilidade de Israel ter um controle político de longo prazo da região, e nem Israel o quer. O grande problema é que, vamos supor que, hipoteticamente, amanhã, grande parte dos terroristas foram eliminados e que, de fato, as infraestruturas foram retiradas. O que será da faixa de Gaza? O problema é que a autoridade palestina não tem autoridade política na região. Se tivesse, o Hamas não teria tomado. E dificilmente ela continuará a tê-la. Então, se Israel não será responsável pela continuidade no pós-conflito, e nem a autoridade palestina, porque não a tem, quem será o grande responsável? Talvez haverá um papel das Nações Unidas dentro como se diz, deste momento, para intervir nisso, como nós assistimos no passado. Entretanto, nesse momento também seja de fato discussão, novamente, eu acho que essa é a principal, da constituição dos dois estados, e que é uma proposta da China e do Brasil que é a mais correta. A constituição de 2 estados aceitos pela comunidade internacional e que até hoje não foi ratificada. Talvez a pressão dos 2 lados neste pós-conflito imponha essa solução e que seja mais lógica.
Por outro lado, e aí é importante dizer, e aí o passado se repete, que ainda na década do século passado, a resolução, se não me engano, 181 da ONU, que foi rejeitada pelos países árabes da Constituição de 2 Estados, e hoje os países árabes entendem que todos esses conflitos existem porque eles erraram no passado, talvez eles não façam esse erro novamente. Então, o grande questionamento vai ser: o fim do Hamas, pelo menos militarmente, na faixa de Gaza, impõe uma nova autoridade na região. E hoje ninguém sabe. Os israelenses não vão querer essa autoridade, e infelizmente a autoridade palestina e a Cisjordânia também não as têm. E como impor uma autoridade de modo que não cresça um novo grupo autoritário e radical, financiado por estados como o Irã, e que não seja um novo Hamas? Esse questionamento eu acho que ainda é muito difícil da gente ter, pelo menos a essa altura do campeonato. Ô Igor, eu tenho mais 2 perguntas para finalizar da minha parte. A primeira, você citou os países árabes. Você acredita que essa crise pode paralisar o avanço dos acordos de Abraão e, mais do que aquilo que já está definido, né, a adesão dos Emirados Árabes, do Bahrein e também na África, Marrocos e Sudão, mas principalmente as conversas inéditas entre Israel e Arábia Saudita? Na sua opinião, a crise atual pode paralisar as conversas entre Arábia Saudita e Israel? Bom, entre os países que já assinaram os acordos de Abraão, eu acredito que isso não muda. Então, o Bahrein, os Emirados Árabes Unidos, esses países de fato vão continuar do jeito que estão. Não acho que eles vão retroceder nisso. Acho que seria um desserviço institucional para eles próprios, inclusive porque desde esses acordos terem sido assinados, diversos outros acordos comerciais de investimento, de turismo, existem. Então, a saída deles seria um revés econômico e um revés para suas próprias elites, que têm interesse nesses acordos. Então, não acho que isso volta. Agora, o dirigente saudita, Mohammed bin Salman, que tem interesse no acordo com Israel e tem interesse em entrar nos acordos de Abraão, não tem mais capacidade política para tal, porque tem dentro do seu país defensores da causa palestina e que, se ele avançasse em negociações agora, ele geraria um problema político para si próprio. Entretanto, ele precisa encontrar uma solução de longo prazo para isso. Por quê? Porque o seu grande rival na região é o Irã. E o Irã pode se tornar uma potência atômica, minando a sua própria segurança. Um dos objetivos fundamentais da Arábia Saudita nos acordos era a tecnologia israelense do chamado escudo para Riad, para a capital Riad. E sabendo disso, um acordo dessa magnitude e de Israel sendo uma potência atômica, minar a capacidade da expansão geopolítica do Irã na região. Então, ao mesmo tempo, o Hamas prejudicou o Israel, mas ao mesmo tempo prejudicou também os interesses sauditas. Então, por isso que eu vejo que esses acordos não têm condições hoje. Foi uma vitória do Hamas, mas no longo prazo é de interesse dos sauditas essa continuidade. Agora a gente não sabe se esse longo prazo vai demorar 5 ou 10 anos para voltarem a conversar. Ô Igor, e minha última pergunta é sobre a Cisjordânia. Na sua opinião, a guerra na faixa de Gaza pode provocar uma situação ainda mais explosiva na Cisjordânia? Nitidamente as regiões fronteiriças da Cisjordânia serão os novos focos de ataque, os focos do Hamas dentro da região, e a instabilidade na Cisjordânia vai ser cada vez maior, principalmente pela questão dos assentamentos, que provavelmente serão atacados dentro desse conflito e que vão merecer uma necessidade de segurança maior por parte de Israel. Então, acho que dois pontos de grande risco, quando a gente fala fora da faixa de Gaza, hoje é a região do norte de Israel, pela fronteira do Líbano e a situação do Hezbollah, e a Cisjordânia, isso não há dúvidas. Bom, é isso, Zaidan. Acho que já conseguimos Da minha esclarecer parte, e sim. debater bastante. Muito bom, assim. viu, Igor? Muito legal. Igor Lucena, que é doutor em Relações Internacionais, obrigada pelo seu tempo, viu? Para conversar aqui com o nosso ouvinte. A gente volta a se falar, a depender aqui do andamento desse conflito. Bom sábado para o senhor. Bom sábado, eu que agradeço. Um bom dia a todos.
E olha, antes da gente ir para o intervalo, Zaidan,